Paz seja convosco, meus irmãos. Amém. Abra sua Bíblia comigo, 1 de João, capítulo 4. Versos 20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Vamos orar? Senhor nosso Deus, é maravilhoso, Pai, poder estar reunidos na Tua casa, fazer parte do Teu povo. É uma obra que só o Senhor poderia fazer na nossa vida, Senhor. O Senhor mudou o curso da história da nossa vida. Não era para isso que nós estávamos caminhando, mas o Senhor misericordiosamente manifestou a força do Teu braço, quebrou as algemas que nos prendiam e nos libertou daquele caminho enganoso que nos levava para tão longe de Ti e nos atraiu à Tua presença. E hoje nos chama de filhos, filhos amados. E como filhos o Senhor nos trata, o Senhor nos consola, o Senhor nos ampara, o Senhor nos entende, o Senhor é misericordioso para conosco. Mas o Senhor também nos delega alguns compromissos, algumas responsabilidades, agora que somos filhos do Pai. Que nessa noite, para a glória do Seu próprio nome, o Senhor nos dê entendimento, ó Deus, de um pouco mais dessas coisas, dessas verdades, disso que o Senhor requer de nós. Eu peço um mover especial do Senhor aqui, Espírito Santo. Eu peço que o Senhor trabalhe mais profundamente ainda, na mente, no entendimento, na alma, de cada crente aqui dentro. Cada pessoa que um dia, consciente e voluntariamente, entregou a vida a Jesus Cristo, desceu as águas do batismo ou está por fazê-lo. Cada um, Senhor, poderosa e profundamente, tocado pelo Teu agir aqui agora. Porque nós queremos, ó Deus, viver uma experiência contigo nessa noite. Isso para a glória e louvor do Senhor somente. Em nome de Jesus, amém. Por favor, senta no seu lugar. Eu queria saber quantos estiveram conosco aqui no último culto de doutrina, na última terça-feira. Muito bem. Nós estivemos iniciando o assunto do qual nós vamos falar aqui agora e vamos concluí-lo na próxima terça-feira, no nosso culto doutrinário. E o assunto, ele segue a temática que nós abordamos 15 dias atrás, quando nós começamos a falar justamente disso que é uma prioridade absoluta do agir do Espírito Santo na vida do crente na face da terra. Eu preciso que você olhe para mim. E o Espírito Santo, ele obviamente tem muitas maneiras de agir para chegar nesse propósito, nesse projeto, nesse objetivo. Mas não se engane, esse é um objetivo do qual ele não abre mão, que é formar na nossa conduta e, portanto, na nossa mentalidade, isso que a palavra vai chamar de o espírito do verdadeiro cristianismo, o espírito do reino, a disposição do reino de Deus, as coisas que norteiam a dinâmica do reino de Deus. E nós vamos observar que a coisa que mais caracteriza o Deus que nós servimos, que é único, que é verdadeiro, que é o Criador, que é o sustentador, que é o Deus Todo-Poderoso, que caracteriza em todos os seus atos, em todos os seus feitos, seja a eternidade passada, a eternidade futura, seja lá no círculo do seu reino eterno, celestial, aonde nós ainda não pisamos, mas um dia nós vamos pisar. Tanto quanto aquilo que compreende a sua obra na face da terra hoje, nós vamos chamar de o reino de Deus na face da terra. Se eu quisesse usar outra palavra, eu poderia chamar de o governo de Deus sobre as pessoas que a Ele se submetem na face da terra. Tudo isso que diz respeito à movimentação do próprio Deus, à atividade do próprio Deus, é caracterizado por amor.
Não o amor como nós o conhecemos, porque o amor como nós o conhecemos, mesmo quando sincero, mesmo quando profundo, é alguma coisa sempre imperfeita, porque é nosso. Amor humano é nosso. Tudo que é humano é imperfeito. Necessita de amadurecimento, de maturidade. Mas em Deus o amor nunca foi assim. O amor é concreto, é pleno, é absoluto, é perfeito. O apóstolo João, nós vimos isso na terça-feira, ele chega a descrever o Deus que nós servimos, o Deus da nossa vida, e ele diz assim: Deus é amor. E nós não temos só essa base bíblica para ver isso. Nós vemos isso em toda a maneira de Deus atuar no registro bíblico, que vai descrevendo a atividade do Deus Todo-Poderoso na história da humanidade. Se você ler comigo, o que Jesus diz num dos seus magníficos discursos, está no Evangelho registrado por João, capítulo 13, no verso 34 e 35, ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como? Como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se eu for para o Evangelho, escrito por Mateus, no capítulo 23, no verso 8, o próprio Senhor Jesus está dizendo: vós, porém, não queirais ser chamados rabi, ou mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos. Quando o Senhor Jesus está ministrando a palavra de Deus, Ele está mostrando como é que a obra de Deus alcança território na face da terra, como é que ela alcança vidas na face da terra. Primeiro é através da evangelização, que é anunciar o evangelho da salvação a ouvidos ainda ignorantes a respeito dessa verdade. E o Espírito Santo, através dessa palavra anunciada, vai movendo o coração do ouvinte, e então a obra de Deus acontece na vida do perdido, e isso é exatamente a descrição do que ocorreu comigo e com você, e nós vamos percebendo a verdade de que nós necessitamos de salvação, só há um meio de salvação, e então nos rendemos ao Salvador, que é Jesus Cristo. E a Bíblia diz que quando nós chegamos a esse ponto, de render a nossa vida a Jesus Cristo, recebendo como Salvador da nossa vida, a Bíblia diz que dali por diante, nós somos aceitos na família de Deus, na família que tem Deus por líder, por pai, por governante, por aquele que é o soberano, aquele que vai reger essa equipe, esse grupo, essa comunidade, conforme aquilo que emana dele mesmo. E o que emana dele mesmo, o que flui dele mesmo, é justamente o que possibilita que nós, perdidos pecadores, sejamos aceitos na família celestial. Nós vimos na terça-feira, por exemplo, que a família divina é algo assim, é magnífico demais. Porque a família divina, a original, ela existe desde quando? Desde sempre. Ela existe desde sempre. Diz a palavra sagrada que ele nunca foi criado, por conta disso a vida que há nele nunca vai se esgotar, nunca vai se exaurir, porque ele é o Deus que é a própria vida. Ele é o Deus pré-existente, na eternidade, antes que qualquer coisa fosse criada, ele já era o que ele é hoje. Depois que se passarem todas as eras do tempo que pode ser contado no nosso cronômetro e entrarmos pela eternidade futura, ele continuará sendo tão Deus quanto ele é hoje, porque o que há nele não se embota, não se desbota, não se desgasta. Ele é o Deus pleno, eternamente pleno. Quem é esse Deus pleno? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A família divina. 3 deuses? Não. 3 pessoas com as mesmas características e plenitude de santidade, de poder, de força, de sabedoria, de amor, de justiça, de pureza, mesmo nível, mesmo padrão. E não só isso. Tudo em que um está, o outro também está. Absoluta unidade, absoluta unidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Onde um está,
os três estão. O que um estiver fazendo, os três estão. Por isso não há como dizer, são três deuses, porque não há atividade isolada. Em todos os feitos, as três pessoas dessa família magnífica atuam na mais absoluta harmonia. Por isso Jesus fala na oração sacerdotal em João 17. Ele pede, Pai, que eles sejam unidos como nós somos. Do que Jesus está falando? Dessa coerência, dessa coesão, dessa harmonia de ideias, de propósitos, de projetos, de ética, de moralidade, de objetivos, sabe? Nunca havendo contradição, nunca havendo atrito, nunca havendo conflito. Pai, Filho e Espírito Santo. Plenitude nos três, de sabedoria, de poder, de graça, de justiça, de santidade. Pensamento igual, absolutamente nivelados, absolutamente alinhados. E ninguém abala isso. E ninguém interfere nisso. Isso não existe apenas hoje, isso existe desde sempre. É o modelo máximo, é o modelo absoluto da perfeição do convívio, da convivência, da união que gera potencial que gera realização. Não é à toa que ele, quando orava pela igreja, ele dizia que eles sejam um, como nós somos um. Isso deixa muito claro, porque que ele une pessoas que se convertem, e ele faz dessa união uma família, da qual de verdade, ele é Senhor, ele é Pai, ele governa, ele direciona. É claro que essa família que pertence ao Deus Todo-Poderoso, por meio da redenção, ela é uma só, e ela é a universal, não apenas no âmbito da geografia. Todos os cantos da terra existem servos de Deus que confessam Jesus como Senhor e Salvador, e todos são integrados numa única família, porque o Deus Todo-Poderoso estabeleceu na terra uma única família. Mas não apenas nessa expansão geográfica, mas também naquilo que compreende o fator tempo. Porque aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, desde o primeiro século até o último dia da história da igreja na face da terra, todos membros da mesma família, todos participantes da mesma graça e da mesma comunidade dos salvos, dos redimidos. Por isso que Jesus aqui em Mateus, no texto que nós lemos, ele implanta essa maneira de nos tratarmos uns aos outros, porque ele quer que vá se interiorizando em nós, esse conceito de que verdadeiramente ele nos faz irmãos, ele nos torna irmãos. Nós que até uns meses atrás nem sabíamos da existência uns dos outros. Nós que até alguns anos atrás não supunhamos que haveria a possibilidade de conhecer alguém como essa pessoa com quem nós congregamos hoje, que confessa como nós, Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então Jesus Cristo fala, por minha causa, eu sou o elo que une vocês. Por conta da experiência que para todos vocês foi a mesmíssima, a de ser evangelizado, informado a respeito da salvação. Todos viveram a mesma experiência, por isso estão salvos, porque responderam à mesma oportunidade. Foi-lhes anunciado o Evangelho, tiveram oportunidade de refletir, foram receptivos ao agir do Espírito e da Palavra de Deus, e deram a resposta positiva a essa oferta de salvação. Todos da mesma forma, foram integrados à família de Deus. Cada um vai ter uma história de vida diferente, cada um vai ter uma história de conversão diferente, mas o evento da conversão é a mesma história, incluiu os mesmos elementos, porque ninguém se torna cristão sem ter ouvido o Evangelho, ninguém se torna cristão sem, tendo ouvido o Evangelho, responder afirmativamente a ele. Ninguém se torna cristão sem, tendo ouvido o Evangelho, responder afirmativamente a ele, aceitar, abrir o coração para se tornar integrante da igreja, o corpo do Cordeiro de Deus. O projeto é o mesmo, é um só. Então, esse é o mover do Espírito Santo na face da terra. Tornar pessoas que nós temos a nossa história de vida tão particular, tão pessoal, tão diferenciada uns dos outros, mas a partir da nossa experiência com um único ser,
o Salvador eterno, nós somos ligados uns aos outros. Nós somos unidos uns aos outros. Nós temos irmãos que nós não conhecemos. Eles estão lá na Austrália, eles estão lá no Canadá, eles estão na Índia, eles estão no Japão, eles estão lá na Coreia. São nossos irmãos. Eles falam com Jesus do jeito que a gente fala aqui no Brasil. Eles estudam as palavras que Jesus deixou, como a gente estuda aqui no Brasil. Eles são nossos irmãos. Nós nem sabemos quem eles são, não sabemos como é a fisionomia deles, não conhecemos a cultura deles, nós não temos convivência com eles, mas uma coisa nós sabemos: nós vamos junto com eles para a glória um dia. Porque é a única família de Deus espalhada por todos os cantos da terra. Porque o Evangelho está alcançando todos os cantos da terra. Glória a Deus. Aí o Senhor Jesus fala aqui no texto que lemos em João. Ele diz, para essa família, para os integrantes dessa família, ele diz: um mandamento vos dou, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. A medida, o paralelo é, do jeito que eu vos amei, vocês amarão uns aos outros. Mas isso que o Senhor está propondo é absolutamente fora de propósito. Não é possível, não é viável. Ainda que o Senhor nos ensine e ainda que o Senhor nos ordene, mas vamos fazer assim uma avaliação bem objetiva e racional. Nós não saberemos e não poderemos amar assim. E ele nos responderia: você não saberia e não poderia, se primeiramente eu não te tivesse amado. Não prestou atenção? Eu te disse assim: ame o teu irmão do jeito que você já é amado. Eu não estou dizendo para você, e descobre da onde que você vai tirar esse amor. Eu já plantei a fonte dentro de você, com o amor com que você foi amado. Você já possui esse amor. Ele já está integrado na sua vida. De que forma você acha que você foi aceito na família divina? A família divina, na eternidade, compreende 3 pessoas perfeitas. Eu sou imperfeito, você é imperfeito, mas nós fomos aceitos nessa família perfeita. Em nome do quê? O que justifica nós termos sido aceitos nessa família? Quais são nossas credenciais para isso? Só o amor de Deus. Não nossos merecimentos, não nossos requisitos, nós não os temos. Foi o amor, foi a misericórdia, foi a bondade, foi o amor que não exigiu perfeição. É verdade ou não é? Porque se ele tivesse exigido, nós estaríamos aqui? Se ele tivesse exigido, se ele agora exigisse, nós seríamos aceitos na família dele? Não. Foi amor, foi bondade, foi misericórdia. Foi lidar com pessoas se conduzido pela necessidade delas, não pelo merecimento delas. Então ele dá uma ordem, ele diz: um novo mandamento vos dou. E pode parecer que ele está fazendo alguma brincadeira, porque na verdade não é novo mandamento, ele está escrito desde lá o Antigo Testamento, mas ele é novo naquilo em que ele agora está possibilitando a obediência a ele. Ele diz: como eu vos amei, assim vocês devem amar uns aos outros. E deixa claro no versículo 35, porque assim o mundo conhecerá a verdade a meu respeito, pelo fato de vocês serem capazes de amar uns aos outros. Quando ele fala desse amor uns aos outros, ele está se referindo especificamente ao amor entre cristãos. O amor que os apóstolos vão chamar de amor fraternal, amor de irmão, amor de irmãos. Nós temos um amor especialíssimo pela nossa família pessoal. A nossa família pessoal, eles não são apenas o nosso próximo, eles não são apenas os nossos semelhantes, eles são pessoas caríssimas para nós. Eles são pessoas que a existência deles está ligada e relacionada à estrutura da nossa vida. Eles são a nossa família pessoal, nosso cônjuge, nossos pais, nossos filhos, as pessoas que formam o nosso núcleo familiar. Eles são as pessoas por quem nós temos um amor especial. Alguém concorda? É óbvio que nós amamos todos e precisamos amar todos os indivíduos na face da terra, mas vamos entendendo.
Nós temos um amor especial que é para aqueles que pertencem à nossa família pessoal. Agora o Senhor está nos falando que há um amor especial a ser dedicado também à nossa família espiritual, à nossa família cristã, à nossa comunidade cristã. Porque se é verdade, e é, que a igreja ela precisa ser vista como em âmbito universal, o que significa abrangência geográfica, mas também a abrangência de tempo, de eras, de séculos e de milênios, também é verdade que essa igreja universal, ela se organiza e se manifesta localmente. É a manifestação dessa família divina num todo e plenamente, ela é de âmbito universal. Mas ela funciona e se manifesta, essa família que Deus está formando na terra, de forma local, congregacional. Então é especificamente disso que Jesus está falando e que os apóstolos estão falando. Esse amor entre os irmãos que congregam no mesmo lugar, confessam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse amor é um ensinamento, é uma doutrina e é um mandamento. É para eu entender, é para eu aprender e é para eu praticar. É isso que Jesus está falando. Ele está falando, um mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Porque através disso, o mundo que vos observa terá uma demonstração do amor que eu possuo. Porque eles não estão me vendo mais pelas ruas das aldeias e das cidades e dos lugares, pregando, curando, libertando pessoas. As pessoas da sua geração, elas não estão lá no monte, ao pé da cruz, me vendo entregar a minha vida, sendo ali tratado de forma humilhante e cruel. Eles não estão vendo nada disso. Eles não estão à porta do sepulcro, vendo a pedra ser removida e eu ressurreto sair de dentro daquele túmulo, vivo, eternamente vivo e vitorioso. E eles não estão vendo. Eles não estão vendo, mas eles vão ter um vislumbre, uma demonstração de todo esse potencial da minha obra de redenção, quando eles observarem vocês, os cristãos, os que integram a família divina agora, e a maneira como vocês vivem e convivem, sempre lidando uns com os outros, com isso que agora se tornou uma fonte dentro de vocês, porque eu vos tenho amado. E como eu vos tenho amado? Eu vos tenho amado simplesmente no momento de visitação, quando eu lhes abordei a mente e a alma e o ser, e lhes transmiti a verdade salvadora do meu evangelho, e lhes constrangi, lhes revelei quão importantes e valiosos vocês são para o Deus Todo-Poderoso, e lancei a vocês uma mão redentora, nesse momento em que vocês finalmente quebraram sua resistência, quebraram toda a sua indisposição, e se renderam, abriram seu coração e se entregaram a mim. Esse foi o momento da visitação para que você tivesse o novo nascimento, e o meu amor por você fez isso. Mas esse amor que eu usei para resgatar você, ele não foi usado na medida exata para aquele evento e depois eu recolhi a sobra para que não houvesse desperdício. Não, nesse amor que eu liberei para resgatar você, perdido pecador, eu fiz com que ele se tornasse uma fonte dentro de você. Esse amor está em você. O amor com o qual você foi alcançado, ele está em você. Ele habita em você agora. Agora você convive com esse amor. É uma coisa tão poderosamente real que você é filho de Deus. E você não perde essa noção de pertencimento ao Deus Todo-Poderoso. Há momentos em que você dá uma escorregada, um deslize, você falha, mas ainda que isso te constranja, te envergonha, te entristeça, mas você lá no fundo da sua alma, você continua preservando essa noção, eu ainda pertenço, eu continuo pertencendo ao meu Pai, ao Todo-Poderoso.
Preciso resolver isso, preciso consertar isso, preciso ser tratado a respeito disso. Mas isso não elimina o fato de que eu pertenço ao Deus Todo-Poderoso. Eu não pertenço a Ele pelas minhas perfeições, eu pertenço a Ele pela perfeição do amor dEle para comigo. E como é que eu sei e tenho paz na alma, ainda quando falho, ainda quando deslizo, ainda quando ajo como não deveria ter agido, ainda assim eu tenho paz na alma e convicção de que sou amado, porque Ele deixou o amor dEle dentro de mim, porque o amor dEle está derramado no nosso coração. É o que Paulo diz, e nós não vamos abrir a Bíblia, mas eu quero que se apresente aqui no telão, Romanos 5:5. Paulo escreve e ele diz: o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quem garante a presença dessa fonte do amor divino para comigo dentro de mim? O Espírito Santo que nos foi dado. É a presença dele na vida do cristão. Ah, mas eu nunca fui batizado com o Espírito Santo, nunca falei em línguas estranhas. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da presença do Espírito Santo como selo, a marca de propriedade do Deus Todo-Poderoso, por conta da nossa decisão por receber Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Paulo está dizendo, não há dúvida, não há... Entenda o que a Bíblia te ensina. Você hoje não apenas é beneficiado pelo amor de Deus, mas você possui o amor de Deus. Ele está derramado no teu coração. Não diz que ele foi colocado uma gotinha no nosso coração. Dá impressão de abundância. Dá a impressão de condição assim, de fartura. Paulo diz, o amor dele está derramado dentro de você. Porque ele está dizendo, quando você amar os teus irmãos do jeito que você é amado por mim, mas como que eu vou amar meus irmãos do jeito que eu sou amado por ti? Porque tu me amas com amor divino. Como que pode? Pode por causa disso. Porque o amor divino agora está dentro de você. Por isso você tem toda a condição de amar com o amor que Deus ama. Porque o amor com o qual Deus te ama está derramado na tua alma, no teu coração. E a gente precisa entender isso. Porque isso não é uma sugestão, isso é uma exigência para a vida cristã. E isso é alguma coisa que eu posso, em primeiro momento, imaginar que vai abençoar tanto meus irmãos se eu os amar assim, mas não esqueça uma coisa, a pessoa que será primeiramente abençoada por conseguir amar assim, serei eu mesma. Voltemos ao texto que nós lemos inicialmente. 1 de João, capítulo 4, versos 21 e 22. Se alguém diz assim, eu amo a Deus, mas aborrece o seu irmão, João está dizendo, esse alguém é um mentiroso. E ele fala, quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele nós temos este mandamento, quem ama a Deus, dele nós temos esse mandamento. Qual mandamento? Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então o apóstolo João está falando e chamando a reflexão justamente por essa necessidade que cada indivíduo, cada cristão precisa ter essa iniciativa de avaliar a si mesmo. Porque ele está falando de um cristão. Aí ele diz assim, esse cristão, ele abre a boca e ele fala com convicção, ele fala com firmeza e declara assim, com muita confiança, eu amo a Deus. Ah, como eu amo a Deus. Ah, como eu amo meu Deus. Aí João fala assim, linda expressão, né? Nossa, que tocante, que maravilhoso. Olha, você está ouvindo o que esse cristão está falando? O que ele está declarando? Ele está falando com tanta firmeza, com tanta certeza, com tanta convicção. Ele está dizendo, o meu coração, ele está voltado para Deus. Como eu amo, meu Deus. Aí João fala assim. Aí você deixa num cantinho o que ele fala. Agora analisa como ele se comporta.
Porque o que ele está falando é lindo, o que ele está falando é maravilhoso, o que ele está falando é um mistério, porque a alma humana estar assim enamorada de Deus, voltada para Ele com desejo de lhe agradar e ser agradável aos olhos dEle, isso é só um mistério do Espírito Santo. O ser humano não chega a isso por si mesmo. A obra de Deus na vida de uma pessoa que leva ela a isso. Agora, deixa num cantinho o que essa pessoa fala, o que essa pessoa declara com palavras, e vai agora para outro compartimento da vida dela. Observa como que ela lida com os seus irmãos. E ele está especificando que a análise é para o relacionamento na congregação. Olha como que ela lida com os seus irmãos. Ela é uma pessoa que aborrece os seus irmãos. Se você procurar outras traduções, você não vai encontrar a palavra aborrece. Você vai encontrar a palavra, ela é uma pessoa que odeia os irmãos. Ela odeia os irmãos. Ela fala assim, como eu amo a Deus. Mas ela age demonstrando que ela odeia os irmãos. Ela antipatiza com os irmãos. Ela é ranzinza com os irmãos. Ela é implicante com os irmãos. Ela é temperamental com os irmãos. Ela é uma pessoa de dificílimo trato no meio dos irmãos. Ela é uma pessoa exclusivista, ciumenta no meio dos irmãos. Ela se apega a uma meia dúzia e essa meia dúzia ela se apropria. Tipo quando era criança, se você for amigo dele, tá de mal de mim. Se você for amigo de fulano, está de mal de mim. O grupinho está fechado, não cabe mais ninguém, não pode. Eu não aceito, eu fico muito mal se uma pessoa tentar invadir esse grupo. Porque não, são meus irmãos. João está dizendo. É um contrassenso. Ele fala então rasgado. Ele fala, o cara é um mentiroso. Olha, a Bíblia é direta, concorda comigo? A Bíblia não tem esse negócio de ficar amaciando o ego, não. Ele fala assim, o crente se apresenta em público e declara-se alguma coisa que deixa todo mundo, assim, admirado com ele. Ele fala assim, você não tem noção de como eu amo a Deus. Aí João fala, pode admirar o que ele está falando, porque o que ele está falando é lindo mesmo. Agora, vamos ver a evidência disso. A evidência disso. Porque se ele ama a Deus, ele só consegue amar a Deus com o amor do próprio Deus, derramado no coração dele. Porque o homem com a sua natureza decaída e corrompida, ele não vai amar a Deus. Ele não vai priorizar Deus. Ele nunca vai colocar Deus em primeiro lugar. Ele não vai se encantar com a santidade de Deus, com a pureza de Deus. Ele não vai achar importante a aprovação de Deus. Ele não vai buscar a plenitude da presença de Deus. Não. O homem, por sua própria conta, ele se encanta com qualquer coisa, menos com as coisas de Deus. A gente sabe do que eu estou falando, porque nós éramos assim. Nós éramos resistentes ao Evangelho e apegados a tantas coisas imundas, das quais hoje nós nos envergonhamos. Mas naquele tempo nós não nos envergonhávamos. Nós as aprovávamos e as desejávamos na nossa vida. Não havia chance de mudança em nós. Não havia chance de nós darmos esse valor a uma vida espiritual. Vida espiritual dentro de igreja, lendo Bíblia, obedecendo Bíblia, escutando pregação. Isso estava fora das nossas perspectivas. Nós achávamos isso doideira, loucura, desperdício. Nós achávamos que não tinha lógica esse tipo de vivência. Nós tínhamos dó de quem fazia isso. Nós debochávamos de quem vivia assim. Nós não tínhamos nenhuma tendência a ir por esse caminho. Mas nós chegamos ao ponto de dizer, como eu amo meu Deus. Se isso for sincero, só pode ser verdade. Como o próprio João vai dizer em 1 João 4,19, ele vai explicar por que isso pode ser verdade. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então parece tão claro. Com que amor eu o amo? Com o amor dele mesmo, que está derramado no meu coração. É o amor dele dentro de mim que ama ele. Porque a minha carne, a minha natureza decaída, o amor que ela é capaz de produzir,
é tão imperfeito e busca coisas que satisfarão uma carne e uma natureza corrompida. Então, quando a palavra de Deus está dizendo, quando a pessoa declara que ela ama a Deus, ela está declarando um milagre de Deus na vida dela. E ela precisa confirmar isto. Isso não pode ser só palavras vazias. Ela está dizendo muita coisa que talvez ela não tenha noção do que ela está falando. Então eu quero perguntar aqui nessa noite, mas eu quero que você pense antes de responder. Você pode dizer do fundo do seu coração: eu amo meu Deus. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Eu amo meu Deus. Eu amo, Ele é tudo na minha vida. Nós podemos dizer isso? Sabe por que nós podemos? Porque Ele despertou isso dentro de nós. O amor que nós entregamos a Ele veio dEle mesmo, tocou nossa alma. É o amor com que Ele nos amou, que agora está plantado em nós. Aí eu te pergunto, como é que agora eu possuo essa espécie de amor? Eu possuo, eu me apropriei, pertence a mim o amor divino, próprio da natureza de Deus, com a capacidade que só o amor de Deus tem, de amar imperfeições, de amar pessoas não merecedoras de serem amadas. Não é com esse amor que Ele nos ama? Ou nós merecemos ser amados? Não. Por isso João está falando, se eu digo que amo a Deus, essa afirmação é poderosíssima. E ela precisa produzir evidências. Aí João poderia falar assim, a pessoa, se ela está falando a verdade, então ela vai estar na igreja de segunda a segunda. Então ela vai estar no monte 3 vezes por semana. Então ela vai jejuar 6 dias na semana. Então ela vai estudar a Bíblia 16 horas por dia. Então ela vai viver para poder dedicar-se às obras na casa do Senhor. Não é isso que João está dizendo. Ainda que tudo isso seja importante. Mas é possível que uma pessoa faça tudo isso e o coração dela seja frio para com o seu próximo. E ela esteja agindo e atuando e convivendo dentro da sua congregação de forma antipática, não simpática, de forma agressiva e não dócil, de forma indiferente e não empática. É possível que ela esteja participando da sua comunidade cristã e ela seja aquela pessoa que não coloca freio em si mesma, nos seus próprios melindres de temperamento. E ela espera ser por todas tratada a pão de ló, enquanto ela mesma trata todos com casca e tudo. Mas ela afirma que ela ama a Deus. Se ela ama a Deus, e ela pode estar produzindo todas essas obras que, em um primeiro momento, podem parecer evidenciar esse amor, mas João não pontua nenhuma dessas coisas, como prova de que esse amor está no coração. Ele diz assim, se essa pessoa de verdade ama a Deus, mas de verdade também, não é calúnia, não é invenção, são os frutos que estão revelando isso. É uma pessoa que não ama a sua igreja, não ama seus irmãos, não ama a sua família cristã. E mostra isso, lidando com seus irmãos, de forma que não pode ser admitida por uma comunidade regida pelo Deus que é amor. João só tem uma palavra para descrever esse cristão. Ele diz, esse cristão é um mentiroso. É um mentiroso, por quê? Porque a obra de Deus não é assim que Deus trabalha. Deus não agrega ninguém na obra dele como filho dele, autenticamente convertido, sem plantar na alma dessa pessoa o amor com o qual é para ele amar os outros que também estarão ali. Não é assim que Deus trabalha. Não adianta jogar a culpa nas costas dele e dizer, eu não amo, porque o Senhor não me deu esse amor, eu não sei, eu não consigo amar. Não, não é porque você não possui, não é porque você não consegue, é porque isso não é um assunto que te interessa. Seria essa a resposta dele para nós. Porque quando nós ouvimos o mandamento de Jesus Cristo, Ele não é louco, ele não vai dizer e requerer de mim uma coisa que ele primeiramente não me capacitou para corresponder. Então ele diz em João, um novo mandamento vos dou,
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, amem-se uns aos outros, para que todos observem e através disso confirmem que de fato eu estou no meio de vocês. Amém, meus irmãos? Mas João vem nos chamar a pensar e a refletir, e nós precisamos fazer essa avaliação, porque é uma das grandes tragédias na história da convivência cristã nos nossos dias. É essa dificuldade de exercermos a obediência para este mandamento do Senhor. E às vezes a gente se justifica ou simplesmente não se interessa no assunto, mas não entendemos que essa postura que nós temos em relação a este mandamento está nos prejudicando espiritualmente. Está nos impedindo de um desenvolvimento, uma maturidade, um crescimento espiritual. Nós estamos determinando sobre nós mesmos uma tragédia. Por que eu digo isso? Porque quando Ele me manda amar meus irmãos em Cristo, com o amor com o qual eu sou amado, Ele está querendo despertar em mim o interesse, o comprometimento e a busca por uma maneira de servir meus irmãos. Porque com que amor Ele me amou? Com o amor que fez com que Ele viesse me socorrer, viesse me servir. Não foi isso que Ele falou? O Filho do Homem não veio para ser servido, o Filho do Homem veio para servir. Servir quem? Servir a mim, servir a você. Então, se eu tenho compromisso de amar os meus irmãos do jeito que Ele me amou, eu vou ter esse despertamento. Eu preciso servir os meus irmãos. Eu preciso ser útil na vida deles. Eu preciso contribuir para a vida espiritual dos meus irmãos. Eu preciso estar envolvido de alguma forma nisso. Eu preciso me preocupar com isso. Eu preciso que isso seja prioridade para mim. A estrutura espiritual dos meus irmãos. Se eles vão permanecer crentes para sempre, ou se eles estão enfraquecendo, ao ponto de cair no mundão, ao ponto de perder a salvação, ao ponto de se entregar à loucura, e fazer tanta besteira, e se afastar de Deus, tanto, que seja impossível retornar. Isso tem que apertar o meu coração. E eu tenho que então, diante dessa perspectiva, olhar os meus irmãos, na minha congregação. Na minha congregação eu vou ver mulheres que são esposas, que são mães, que são frágeis emocionalmente, que talvez sejam pessoas sofridas emocionalmente, que são pessoas valentes, elas são guerreiras, mas talvez estejam já tão cansadas, tão esgotadas, tão exauridas. Eu devo olhar para as minhas irmãs e pensar, meu Deus, a minha irmã, meu Pai, tem misericórdia, Senhor. Olha o estado da minha irmã, Senhor. Eu sofro de vê-la desse jeito. Aí eu viro para Deus e digo, Senhor, eu preciso que o Senhor me permita servir minhas irmãs. Senhor, me reveste de algum chamado, algum talento, algum dom, alguma unção. Mas Deus, trabalha e ajuda elas através da minha vida. Eu não posso, Senhor, ficar confortável vendo as minhas irmãs carentes de um ministério feminino que as compreenda, que ministre a alma delas, que as trate de forma curativa, restauradora, terapêutica, espiritualmente cativante, edificante. Senhor, eu vejo o que está acontecendo e as tragédias que estão previstas, mas eu me coloco aqui na brecha por elas, porque eu as amo com o amor com que eu sou amado. O Senhor veio quando eu precisei ser socorrido. Agora eu estou vendo, elas precisam de socorro e eu não tenho para lhes dar. Por isso eu me ponho na brecha por elas e eu te peço, coloca sobre a minha vida dons, talentos, chamados, capacidade, e usa a minha vida, Senhor, no ministério que sare, que cure, que abençoe, que sirva a alma feminina dentro da minha congregação. Ou eu vou olhar as crianças na minha congregação e eu vou olhar, são tão engraçadinhas, são tão bonitinhas, são tão inocentes, são tão puras, são tão amigáveis, elas são tão receptivas, elas são tão acessíveis, e a gente fica encantado de ver, e ao mesmo tempo a gente pensa, meu Deus, do mesmo jeito que elas têm facilidade para absorver o que é bom, pode ser que elas tenham facilidade para absorver o que seja mal, pode ser, meu Deus,
que elas estejam expostas a tantos perigos numa sociedade que segue no curso da mentalidade maligna, e pode ser que elas se tornem pessoas, crianças maltratadas emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Meu Deus, quando eu olho as crianças na minha congregação, eu olho para elas e eu sinto meu coração apertar, imaginando que elas podem crescer e daqui a pouco elas vão estar engolidas por tantos enganos desse mundo, dessa sociedade. Mas hoje, Senhor, hoje elas são maravilhosamente receptivas. Meu Deus, eu me coloco na brecha por elas, eu me importo com elas, meu coração pesa e dói de imaginar que essas coisinhas mais lindas do mundo vão crescer e podem se tornar delinquentes, podem se tornar viciados, podem se tornar a escória da sociedade, porque todo mundo que está nessa vida lá fora foi uma criança inocente um dia, foi uma criança pura um dia, e o mundo infectou, e Satanás lançou seu veneno, e hoje se tornaram o maior desastre da sociedade. Os elementos mais perigosos da sociedade foram bebezinhos rechonchudos, foram criancinhas meigas, foram criancinhas puras, inocentes, foram criancinhas maravilhosamente apresentadas diante da sociedade. E hoje eu olho para a minha congregação, a minha família cristã, e eu vejo crianças, elas não têm o meu sangue, não são meus filhos, não são meus netos, mas eles são meus irmãozinhos em Cristo. Eu tenho por eles o amor com o qual eu sou amado. Eu fico imaginando as tragédias que podem acontecer na vida deles quando forem adolescentes, quando forem jovens, quando forem adultos. Oh Deus, isso está tocando a minha alma, então eu me ponho na brecha por eles, porque eu os amo e eu quero que o Senhor use a minha vida para lhes proteger agora, para entrar numa atividade ministerial que signifique estar diante deles, sendo gasto, oferecendo meu tempo, oferecendo a minha disposição, oferecendo a minha capacidade vinda da parte do Senhor para pregar o Evangelho para essas crianças, para tocar o coração delas com o amor de Deus, para ensinar a elas a amar Jesus. Eu quero ensinar elas a amar Jesus Cristo, eu quero ensinar a elas a obedecer Jesus Cristo, eu quero ensinar a elas a orar, eu quero ensinar elas a falar com Deus, eu quero ensinar elas a louvar Jesus. Eu me coloco na brecha, Senhor, usa a minha vida, meu Pai, para proteger as crianças da minha igreja. Talvez eu seja um varão de Deus e eu olhe como é que é a vida do homem na sociedade hoje. Não é brincadeira, é muita cobrança, é muita responsabilidade a qual responder, é muita tentação, é muita perturbação, é muita perseguição, é muita falação, é muita imagem que é colocada diante dos olhos dos homens de Deus, é muita oferta, é muita sedução, é muito desgaste, é muito cansaço. Muitas vezes o homem se sente sozinho, solitário, ele se sente abandonado, porque ele não é cuidado, ele tem que cuidar de todo mundo, é cobrado isso dele, é exigido isso dele, porque ele de fato é o líder. E aí aquele varão de Deus, que conhece a vivência do homem, a realidade do homem, o universo masculino, a ótica masculina de vida, de mundo, ele olha e fala: meu Deus, no mundo como o de hoje, como que os homens vão permanecer crentes, meu Pai? Como que os homens vão dar conta, Senhor, de ter alegria de viver, de ter alegria no convívio conjugal, de ter alegria na paternidade? Meu Deus, como que os homens precisam ser ministrados, como que os homens precisam de aconselhamento pastoral masculino, como que os homens precisam de ter amigos de verdade no meio da igreja, com quem eles possam desabafar, abrir seu coração, que seja um verdadeiro irmão de alma para eles. Meu Deus, meu Pai, eu estou tão preocupada com os meus irmãos da igreja, os homens de Deus, que eu também, sendo um homem de Deus, eu me coloco na brecha por eles, eu me coloco diante de Ti por eles, e eu te peço, me investe de unção, de capacidade, de dom, de talento, de ousadia, e usa minha vida, Senhor. Planta dentro de mim o ministério para falar ao coração desses Teus filhos, para que Satanás seja envergonhado e não destrua a vida desses Teus filhos. Talvez eu olhe e eu veja
A igreja precisa da diaconia. A igreja precisa da diaconia. Porque há tantas e quantas coisas para serem resolvidas na hora que o culto está acontecendo. Há necessidade de cobertura espiritual, há necessidade de serviços práticos, logísticos, para que haja conforto para todos que estão no recinto, para que haja segurança para todos os que estão no recinto, para que haja um apoio logístico para todos os que estão no recinto. Mas alguém dirá, que importância tem um serviço desse? Portar-se diante da igreja, de pé o culto inteiro, 2 horas, brinca não que vai até umas 2h15, em pé, tem que ficar de pé, todo mundo pode sentar, todo mundo pode ficar concentrado na pregação, todo mundo pode estar ali adorando e sendo ministrado pela palavra, mas os diáconos não. Os diáconos têm que estar alertas, têm que estar atentos, eles têm que estar servindo a congregação. Alguém tem que fazer isso, alguém tem que fazer isso, alguém tem que fazer todas as tarefas necessárias para que o culto aconteça com a devida ordem e com o devido proveito. E alguém dirá, mas eu não posso. Por que eu não posso? Eu não posso porque eu trabalho o dia inteiro, ora, mas todos que estão na diaconia trabalham também. É mesmo. Os que estão na diaconia não é porque estão desempregados e ficam à toa o dia inteiro, e por isso eles têm força para ficar em pé o culto todo. É verdade, eles também trabalham o dia inteiro. Então risca essa desculpa. Porque mais que eu não posso? Eu não posso porque a diaconia é o grupo da igreja que lida com a parte mais intratável do crente. Porque o diaconato é instruído pelo pastor local a manter a ordem dentro do recinto, na hora do culto, na hora da pregação. De modo que cabe ao diaconato observar a movimentação dentro do recinto. E se vê alguém circulando pela internet com seu celularzinho que lhe pertence e está no seu direito usar, porque lhe pertence, então aonde esse indivíduo estiver, o celular é dele, ele usa quando ele quiser. Porém, ele está num recinto que há um padrão de conduta, que há um padrão de comportamento, que há uma regra de comportamento, que não é uma sugestão e não é para um só, é para todos que no recinto permanecem. Então o pastor está com o microfone, ele está pregando e ele não vê que o outro está fazendo isso. E ainda que visse, ele não pode deixar o microfone aqui pedindo licença aos irmãos e ir até lá para dar aquele conselho àquela pessoa dizendo, aqui não é apropriado você fazer isso. Você poderia, por gentileza, parar essa navegação aí, e você poderia, por gentileza, desconectar-se da internet, e você poderia, por gentileza, desligar o seu celular. Corre o risco dessa pessoa virar e lhe falar um baita de um desaforo. Então esse indivíduo vai dizer, é por isso que eu não entro para o diaconato, é por isso que eu não sirvo na diaconia, porque eu não aguento isso. Porque eu não suportaria isso. E se me der uma má resposta, eu não sei não. Vai que eu perco a língua pelos cabelos, arrasto lá para fora. Queima ele, Jesus. Talvez a pessoa olhe e vê, a diaconia precisa de reforço. A diaconia trabalha todas as vezes que essas portas são abertas para o culto público. É um departamento que é muito exigido, que é muito necessário, porque dá segurança para o pregador. Dá segurança logística para o pregador. O diácono faz o que o pregador deveria ir lá fazer. Mas para o pregador ir lá fazer, exigir respeito, exigir comportamento dentro do templo, ele teria que interromper a pregação. Então nós não podemos realizar um culto sem a presença do diaconato. Talvez você não tenha consciência disso, mas o diaconato faz parte da estrutura do culto. E alguém dirá, Senhor, eu então agora estou entendendo. Eu estou entendendo. Então, Senhor, eu te peço, me usa no diaconato. Eu coloco a minha vida ao teu dispor, para servir a igreja, para servir os irmãos. Quando alguém tiver com sede, não tem problema não. Eu serei o garçom do meu irmão, com o maior prazer do mundo.
Porque enquanto eu me dou o trabalho de ir lá no bebedouro, encher um copo d'água e trazer para ele, ele não precisa desligar a mente da pregação. Eu estou aqui para isso mesmo. No próximo culto eu não estou de serviço. Aí eu venho e presto atenção sem desligar a minha mente. Mas hoje o meu serviço, eu que estou na escala hoje, o meu serviço é garantir que os meus irmãos tenham tudo o que necessitam, sem precisar desligar a mente do que Deus está falando. A minha prioridade hoje não é a minha edificação, é a dos meus irmãos. Alguém dirá, mas só se eu for trouxa para fazer um trem desse, eu não vou servir essa multidão coisa nenhuma, eu ganho o que com isso? Eu estou obedecendo o Evangelho. Eu digo, Senhor, eu quero servir a minha igreja. Eu quero servir os meus irmãos. Eu preciso fazer isso porque foi para isso que o Senhor me salvou. O Senhor não me salvou para me dar carro zero, para me dar carro importado, para me fazer morar numa mansão, para me dar conta recheada lá no banco. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me dar isso tudo que eu não recuso não. Mas não foi para isso que o Senhor me salvou. O Senhor me salvou para eu amar com o amor com que eu sou amado. E isso tem que significar mais do que apenas uma frase feita. Eu te amo em Cristo, meu irmão. Meu irmão, a paz, eu te amo em Cristo. Falar é fácil. Falar é fácil. Por isso que ele não exige apenas palavras. Ele exige demonstrações. E qual é essa demonstração? Acima de tudo, oferecer a sua vida para que o Espírito de Deus sirva teus irmãos através de você. Eu ganho o que com isso? Quanto mais eu der, mais Ele me dá. Quanto mais eu der, mais Ele me dá. Quanto mais eu der, mais Ele vai me dar. Eu serei uma fonte que jorrará permanentemente. Meu Deus, me batiza com o Espírito Santo. Meu Deus, me dá um chamado, me dá um talento, me dá um dom. Para quê? Você entende? Se eu te der, é para trabalhar. E você entende que se eu te der, é para trabalhar e servir teus irmãos, cuidar deles, se preocupar com a edificação deles, com o crescimento deles, se colocar na brecha, se colocar de joelho, se colocar em propósito de madrugadas com Deus, pela vida espiritual da tua família cristã. Isso é um despertamento que nós precisamos ou não, meus irmãos? Às vezes a gente fica vendo como é que a coisa funciona. Nós entramos nessa dinâmica. O normal é assim. Quando o ano começa, a gente está de vento em popa. Tá, ano novo, virou o calendário, tudo renovado. Não sei de onde a gente tirou isso. Mas a gente acredita assim, começa naquele pique. Depois que vira e entra para o segundo semestre. Todo mundo na sociedade, não vejo a hora desse ano acabar. Nossa Deus, eu estou cansado desse ano. Eu não vejo a hora desse ano acabar. E esse ano precisa acabar. Minhas forças já acabaram, então o ano precisa acabar. Isso é lá no trabalho, isso é lá na escola. E isso é dentro da igreja. A gente observa isso. O ritmo cai. O ritmo diminui. A paixão se esvanece. Mas isso não se justifica, por quê? Porque o amor com o qual nós amamos e, portanto, servimos na igreja, é o amor que Deus nos tem dado. E esse amor não esfria. O que eu e você precisamos fazer? Precisamos nos colocar de pé agora. Agora. E orar ao nosso Deus. E colocar a nossa vida diante dEle. E dizer, se o Senhor, olhe para mim, se o Senhor, que é o unigênito do Pai, se o Senhor que é um com o Pai e um com o Espírito Santo, o Senhor desceu aqui para servir, por que eu me recusaria? Se o Senhor que me serviu com amor, e não apenas me beneficiou com o seu amor, mas plantou em mim o teu amor, que explicação eu teria para te dar? De dizer, Senhor, eu me recuso a amar, eu me recuso a cuidar, eu me recuso a oferecer a minha vida no altar, e dizer para o Senhor, olha, me chama então, me chama para a santidade, me atrai para a santidade, me atrai para a intimidade, me atrai para a vida no altar, quebra esse vaso que sou eu, faz de mim de verdade, uma pessoa cheia de unção, cheia de dons espirituais, cheia do poder do Espírito Santo, cheia de autoridade do Espírito Santo. Não para me tornar famoso, Senhor. Não para me tornar uma pessoa proeminente. Mas para eu servir meu povo,
meus irmãos, minha igreja, porque eu quero amá-los com o amor com que eu sou amado. Feche os seus olhos, por favor. Enquanto os irmãos adoram, você ora, porque Deus está falando com algumas pessoas aqui nesta noite, e nos chamando e nos dizendo: eu estou te dando mais uma chance, eu estou te dando mais uma oportunidade. Se você parar de servir, então para de jorrar de você aquilo que te mantém vivo, o amor com que você ama a Deus, o mesmo amor com que você precisa amar os seus irmãos, e por se preocupar com a vida espiritual deles, você paga o preço. Você não está deixando de cuidar das coisas da sua responsabilidade de cidadão. Você se dedica aos seus estudos, você se dedica à sua profissão, você se dedica a cuidar da sua família, você não deixa de cuidar de nenhum dos seus compromissos, mas você dedica algum tempo para o seu ministério, para o seu chamado, para o serviço que você presta a Deus e ao povo de Deus, porque é para isso que Ele nos atraiu. Ore, 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 ora! Você precisa conversar com Deus. O Senhor está conversando com você aqui nessa noite. Ele tem mais alguns anos de vida para te dar, mas Ele precisa ver que dentre tantas coisas, você também vai cuidar disso. Você vai cuidar dos seus irmãos. Você vai colocar a tua vida no altar. Você vai dizer: me renova, Senhor. Me renova, Senhor. Renova minha saúde, renova minhas forças, renova meu ânimo, renova a alegria no meu coração, por trabalhar na obra do Senhor. Aleluia. Ora, 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 ora. Só você e Ele agora. Só você e Ele agora. Você sabe que você tem chamado. Você sabe que você tem chamado. Você sabe que Ele conta com você. Você sabe que Ele plantou na sua vida talento, ministério, visão. Você sabe. Aleluia. 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 Fechar os meus Aleluia. olhos, Aleluia. Ora, ora, ora. Oferece a tua vida. Vou renascer para sempre. Vou ressuscitar para Faz um milagre aqui, Senhor. Aleluia. Hoje eu vou fechar os meus olhos. Toca, Espírito Santo, toca, Senhor. Restaura altares aqui, Senhor. Restaura altares aqui, Senhor. Renova a consagração desse diácono, desse obreiro, desse intercessor. Renova a consagração desse louvorista, Pai. Renova a consagração. Esse é o preço que eu tenho que pagar. Aleluia. Pode me provar pra eu ser aprovado. Ó Santo Espírito, ó Santo Espírito, Santo Espírito de Deus. Então me faz pequeno pro Senhor crescer em mim. Aleluia. Se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar. Venho de suas mãos, mas deixe-me apenas com seu coração, porque foi aonde você pôs a mão. Aleluia. Agora, Senhor, poder de filho, derrama aqui, Senhor. Derrama aqui, Senhor. Me dá poder de filho, derrama poder aqui, Senhor. A multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da sua cura. Me dá poder de filho, faz exceção. Derrama, derrama, derrama poder aqui, Senhor. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Derrama poder aqui, Jesus. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da sua cura.
igreja, Jesus. Dá poder aos jovens, aos homens, às mulheres. Levanta o que está caído, Pai, o que está prostrado, cansado. Restaura, renova. Sei que vida o pó e do sopro de vida, então me faz pequeno pro Senhor crescer em mim. Se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar. Veio de suas mãos, mas deixe-me apenas com seu coração, porque foi aonde você pôs a mão e me curou, me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Derrama, Senhor, derrama poder sobre os teus escolhidos, Senhor. Me dá poder de filho, porque eu necessito da sua cura. Me dá poder de filho e faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Aleluia! Me dá poder. Eis aqui tua igreja, Senhor. Aleluia! Me dá poder de Toca, Deus, toca! Toca, Senhor, e restaura. Me dá poder de filho, porque eu necessito da sua cura. Me dá poder de filho e faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Coloca a sua mão no seu coração. Fecha os seus olhos. O Espírito de Deus nesse lugar, o poder de Deus nesse lugar, a glória de Deus tocando a sua vida nessa noite. Você é vaso escolhido, você é vaso escolhido. Deus está chamando você e contando contigo. É através de você, de mim, de todos nós, que Ele cuida do povo dele. Ele está aqui para entregar dons nessa noite. Ele está aqui para renovar dons nessa noite. Ele está aqui para restaurar altares nessa noite. Oferece a sua vida a Ele. Oferece com propósito. Senhor, eu vou consagrar-me ao Senhor. Eu vou dedicar mais tempo ao Senhor. Mais tempo ao chamado. Mais tempo àquilo que eu posso fazer na casa do Senhor. A vida é corrida, eu sei. O tempo é escasso, eu sei. Mas eu vou fazer, dá tempo. Vai dar tempo. Eu vou fazer, dar tempo para me dedicar à obra do Senhor. Oferece a sua vida a Ele. Ore. Ore, ore, ore. Ore, Ele está pronto para batizar com o Espírito Santo nessa noite. Ele está pronto para renovar a unção nessa noite. Ele está pronto para curar mágoas, curar ressentimentos, curar feridas, curar dores. Deixa Deus cuidar de você. Se você já foi maltratado por causa do seu ministério, Ele te sara nessa noite. Mas você não pode parar. Você não pode parar. Nós não podemos parar, porque Ele conta conosco. Nós somos o exército dEle. Canta junto com Antônio e clama a Ele: me dá poder, me dá poder, me dá poder, Senhor. Me dá poder de filho, Aleluia. está na hora de eu andar sobre as águas. Glória a Deus. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da sua cura. Me dá poder de filho e faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da sua cura. Me dá poder de filho e faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor. Faça isso com alegria. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória.